O capítulo 12 de Apocalipse é um dos capítulos mais profundos quando tratamos do tema o grande conflito, porque ele mostra o grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo, entre Satanás e a Igreja de Jesus Cristo e entre Satanás e o povo remanescente de Jesus Cristo no tempo do fim. Então eu convido você para fazermos um estudo profundo desse capítulo. Me acompanhe até o final. Se você ainda não assistiu os vídeos número 1, número 2 e número 3 da nossa série Igrejas segundo as profecias de Daniel e Apocalipse, eu convido você a assistir para que você possa estar mais preparado e possa ter uma base melhor para entender o vídeo de hoje e o último vídeo que teremos dessa série. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com certeza você nunca encontrou uma mulher dessas andando por aí. Mas o que significa mulher em profecia? Se você tem acompanhado a nossa série, você sabe que mulher representa igreja. E nesse contexto aqui, essa mulher representa a Igreja de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Quando lemos os versículos 2 e 5 aqui do capítulo 12, percebemos que essa mulher estava grávida. E no versículo 5 diz que ela deu à luz a um filho varão que governaria todas as nações. E esse filho, após nascer, é arrebatado para junto do trono de Deus. Nós temos aqui uma clara referência a Jesus Cristo. Diante disso, essa igreja, em um primeiro momento, representa o povo de Deus do Antigo Testamento que estava aguardando o nascimento do Messias, que é o próprio Jesus Cristo. Mas o que significa os símbolos Sol, Lua e coroa com 12 estrelas? Porque, como vimos no versículo 1, a mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. Eu sempre busco entender esses símbolos com base no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Veja o que Paulo escreveu. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, de acordo com esse texto, Paulo mostra que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e tem Jesus Cristo como cabeça, como principal referência, ok? Assim, podemos concluir que o sol que reveste a mulher é um símbolo do próprio Jesus Cristo. Inclusive, o Salmo 84, versículo 11, aponta Deus como sendo o sol, e Malaquias capítulo 4, versículo 2, mostra ali o sol da justiça. Então é uma representação de Jesus Cristo como o sol da justiça que reveste a sua igreja. Também podemos concluir que a coroa com 12 estrelas pode representar o fundamento dos apóstolos e a lua debaixo dos pés pode representar o fundamento dos profetas, que é a base do Novo Testamento. Então, fechando o capítulo 12, versículo 1, nós temos uma igreja que segue firme nos ensinos dos apóstolos e dos profetas e tem Jesus Cristo como principal referência, como cabeça. Agora vamos para a primeira etapa do capítulo 12, que mostra o grande conflito contra Jesus no primeiro século. Quando nós lemos o capítulo 12, versículo 2, diz assim: que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a mulher estava grávida, como eu já expliquei no início para você. O versículo 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha o que diz o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quando lemos o versículo 9, entendemos claramente que esse dragão vermelho representa o próprio Satanás. Sobre as cabeças 10 chifres, recomendo que você assista os vídeos anteriores. É dito no versículo 4 que o grande dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou para a terra. Ou seja, Satanás enganou a terça parte dos anjos do céu e foi expulso do céu juntamente com eles, vindo parar nesse planeta Terra. Aqui o versículo 4 mostra o grande conflito aqui na Terra entre Satanás e o filho da mulher, que é o Messias, que é Jesus.
porque ele para diante da mulher, esperando ela dar à luz, para matar o seu filho quando ele nascesse. E foi exatamente isso que Satanás fez no primeiro século, ao usar o rei Herodes para matar o menino Jesus. Vejamos essa história aqui em Mateus capítulo 2, versículos do 7 até o 8. Diz assim: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Agora veja o que diz o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aqui no versículo 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então esse texto ele é claro, ele mostra como Herodes perseguiu o menino Jesus quando ele nasceu para o matar. Mas nós sabemos que quem estava por trás de Herodes era o grande dragão, era o próprio Satanás, tentando destruir Jesus Cristo para que ele não completasse a sua obra de redenção na cruz e se tornasse o nosso Salvador. Mas ele perdeu feio, porque Apocalipse capítulo 12, versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então veja que, de acordo com esse texto, Jesus Cristo nasce, cumpre a sua missão e, após cumprir a sua missão, é arrebatado para o céu para se assentar à direita de Deus. E dessa forma, o diabo ficou completamente irado e frustrado porque não conseguiu destruir Jesus Cristo. Agora eu gostaria de colocar aqui uma hipótese bastante interessante para você analisar. Veja o que diz o capítulo 12, versículos do 7 ao 9. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Há uma teoria de que Satanás tinha acesso ao céu como príncipe deste mundo, de acordo com João capítulo 16, versículo 11. Ele comparecia ao céu para acusar o povo de Deus, como visto em Jó capítulo 1, versículos do 6 ao 12. É possível que Satanás, frustrado e irado, tenha reunido todos os seus anjos e tenha subido até o céu para guerrear contra Cristo. Chegando ao céu, ele se depara com o Jesus não apenas humano, mas com o Jesus na figura de Miguel, o anjo do Senhor, cercado com um exército de anjos. Acontece ali uma grande batalha, Satanás perde e ele é expulso definitivamente do céu junto com todos os seus anjos. Vejamos agora o que diz Apocalipse capítulo 12, versículos do 10 ao 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vemos aqui que o céu comemora a grande derrota de Satanás e seus anjos e faz uma advertência para aqueles que estão aqui na terra. Ai de vocês que habitam na terra, porque o diabo desceu até vocês com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É aqui que entramos na segunda fase do capítulo 12, o grande conflito entre Satanás e a Igreja de Cristo durante a Idade Média. Veja o que diz o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz,
o filho varão. Note como ele não conseguiu vencer Jesus Cristo, agora ele volta a sua ira contra a igreja de Cristo nessa terra. Agora eu gostaria de convidar você para ler o versículo 6 e depois o versículo 14. Diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vamos ver mais detalhes no versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então note, a mulher recebe duas asas da grande águia e voa para o deserto. É a providência de Deus para que a igreja fugisse rapidamente para o deserto. O deserto aqui é símbolo de lugares despovoados, lugares escondidos, lugares distantes, onde a igreja de Deus estaria protegida durante esse período de 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que representa 1260 anos de supremacia daquele poder, o chifre pequeno lá de Daniel capítulo 7. Você precisa assistir o vídeo número 2. Então, aquele poder representa o papado ou a Igreja Católica Romana. Durante 1260 anos, a Igreja Católica perseguiu o povo de Deus no passado durante a Idade Média. Esse período de 1260 anos começou em 538, quando a Igreja assume um poder político em Roma, e ele termina em 1798, quando, por ordem de Napoleão, o Papa Pio VI é preso e alicerça a supremacia papal ou poder católico romano. Agora vamos ler o capítulo 12, versículo 15. Diz assim: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então nós temos aqui a água, que é símbolo de povos e multidões, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Nós podemos concluir então que essa água que vai atrás da mulher para destruí-la é um símbolo ali dos exércitos ou soldados que eram enviados para perseguir os cristãos a mando dos papas. Entre os grupos de cristãos perseguidos, podemos citar os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Estude a história desses grupos. Bom, vamos ver agora o capítulo 12, versículo 16, porque aqui Deus protege o seu povo dessa grande perseguição promovida por Satanás. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então Deus usa a terra para proteger a mulher, ou seja, a sua igreja, o seu povo. Aqui a terra representa os túneis subterrâneos, as cavernas, onde os cristãos se esconderam para se protegerem das fortes perseguições durante a Idade Média. Agora vamos para a terceira e última fase do capítulo 12, que trata do grande conflito de Satanás contra o remanescente fiel de Deus no tempo do fim. Veja aí o capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Após aquele longo período de perseguição que durou 1260 anos e encerrou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, Deus levantaria, depois dessa data, 1798, um povo que seriam os descendentes da mulher, o remanescente fiel da mulher, o que restaria da mulher. E esse povo teria duas características distintivas, de acordo com o verso 17. Esse povo guardaria os mandamentos de Deus, um povo que obedeceria à lei de Deus, e além disso teria o testemunho de Jesus. Quando lemos Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é dito: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o dom profético. Então, o remanescente ou o povo de Deus que surgiria após 1798, que marca o fim daquele longo período de perseguição, teria duas características distintivas: obediência aos 10 mandamentos de Deus e também o dom de profecia, o dom profético faria parte desse remanescente e desse povo. Quem representa
esse povo? É isso que veremos no próximo vídeo com o tema O Remanescente de Deus no Tempo do Fim. E você não pode perder. Bom, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deixe aqui também o seu comentário para que eu possa saber a sua opinião e até a próxima, se Deus quiser.